Olá, começamos a aula de hoje que trataremos de partida direta com reversão manual e intertravamento. Então, convido você, antes de tudo, a dar uma olhada no meu blog, www.eudemario.com.br/blog, talvez tenha algum artigo interessante. Se você não visitou meu blog, vale a pena dar uma olhada no final dessa aula de hoje, né? Vamos esperar a aula terminar. Vamos lá. Por que se faria inversão? Vou dizer aqui a vocês de alguns processos que exigem a inversão. Nem todos esses processos hoje em dia ocorrem com o motor ligado diretamente à rede. Hoje em dia se utiliza muito inversor. Então, no final das contas, não é dessa forma, com comandos elétricos, que boa parte dos equipamentos que eu vou falar aqui são ligados. Por exemplo, a escada rolante. A escada rolante, ela pode funcionar, ora, levando as pessoas de baixo para cima, hora de cima para baixo. Então é necessário que exista a inversão ou reversão da velocidade. Outro equipamento que precisa de inversão ou reversão de velocidade, os dois nomes são utilizados, é o elevador. O elevador, ora leva a pessoa para cima, ora para baixo, lá em cima tipicamente tem um motor de indução. Como eu disse a você, não obrigatoriamente esses equipamentos são ligados diretamente à rede, com comandos elétricos. Estou tratando aqui somente da inversão de velocidade. Outros processos industriais. Um exemplo que o motor é ligado diretamente na rede é quando existe equipamentos, às vezes, de corte. Então, ora o equipamento de corte funciona num sentido, ora no sentido oposto. Então, uma serra, por exemplo, pode funcionar ora num sentido, ora no outro. E muitas vezes essas serras são ligadas diretamente à rede, aí sim com comandos elétricos, no qual a pessoa vai lá e reverte a velocidade, entre outros processos mais. Aqui é só para dizer que reverter a velocidade é algo comum na vida da gente que é engenheiro eletricista ou técnico de eletrotécnica e eletromecânica. Mas aí fica a pergunta, como se inverte o sentido de rotação de um motor indução trifásico? Como é que se faz isso aí? Se você não está acompanhando o nosso curso de máquinas de indução, então você não sabe ou sabe se viu em outro lugar. Mas se acompanha o curso, sabe bem que invertendo o sentido do campo girante do estator, se inverte o sentido da rotação também do rotor, porque no final das contas o rotor vai perseguir o campo girante do estator e no final das contas, invertendo o sentido do campo girante do estator, se inverte também o sentido de rotação do rotor. Também se inverte o campo girante do rotor. Era isso que eu queria dizer, que me atrapalhei um pouquinho. Mas como na prática se faz isso? Se faz trocando a alimentação de duas fases. Então você tem um motor de indução trifásico, basta você pegar dois fios da alimentação e trocar a posição deles nos bornes. Se você trocar, você acabou de fazer a alteração do sentido do campo girante e no final das contas o rotor também vai perseguir esse campo girante com sentido invertido. Se você escolher qualquer um dos fios e trocar novamente quaisquer dois fios, você volta a ter velocidade no sentido primário, no sentido original. Se você inverter novamente qualquer um dos três, desculpa, escolher dois e inverter qualquer um deles, qualquer dupla, melhor dizendo, você volta a inverter a velocidade. Então, no final das contas, eu vou deixar no final da aula de hoje um link para a aula no qual eu tratei de campo girante do estator no curso de máquina de indução. Agora vamos à prática, ou pelo menos a nossa prática aqui da aula, que é a gente entender um circuito de comando que faça essa inversão de velocidade, essa reversão de velocidade. Olha aqui, eu tenho agora dois contatores, um K1 e outro contator K2. Vamos ver aqui, ó, alimentação L1, L2, L3. Vou primeiro focar no contator K2. Então, a alimentação é L1, então segue aqui, ó, L1, aqui segue L2 e aqui segue L3. Eu vou colocar aqui marcando, ó, L1, L2 e L3. Deixa eu trocar essa cor para deixar uma cor mais forte para você enxergar melhor. Aqui eu tenho o contator K1. Eu tenho aqui a alimentação L1, segue aqui. Então, aqui é L1. Aqui eu tenho a alimentação L2, ou a fase L2, ou a linha L2. Aqui vem, e aqui eu pulo um, pulo outro, e aqui nesse ponto eu tenho L2. E aqui eu tenho L3, vem, pulo um e chegou aqui, L3. Então, você percebe que se você alimentar o motor acionando o contator K2, você liga aí na sequência de fase L1, L2, L3. Se você alimentar utilizando o contator K1, você alimenta com a sequência de fase L1, L3, L2 e, portanto,
as duas sequências têm rotações ou vão criar rotações diferentes para esse motor. Então já sabemos o que fazer. Usar dois contatores invertendo duas fases desse contator. Vamos agora ao diagrama de comando. Aqui eu tenho o diagrama de comando, ele não está perfeito. Para você que já viu esse assunto, vai ver que ele está imperfeito e eu deixei imperfeito de propósito para te mostrar o que é intertravamento, faz parte do título, faz parte dos conteúdos da nossa aula de hoje. Então aqui eu tenho o meu diagrama de comando, aqui é a minha proteção normal, que você deve saber do nosso curso, e aqui eu tenho duas chaves, S2 e S3. S2, vou ligar S2. Aciono S2, ao acionar S2, K1 fica energizado, a bobina de K1 fica energizado, então fecho o contato auxiliar e, portanto, já posso tirar o dedo de S2 e a bobina continua ligada. E fecho, obviamente, o contator K1. Aciono esse motor com a sequência de fase L1, L3 e L2. Então, ele gira num certo sentido. Beleza, liguei o motor nesse sentido primário, no sentido de K1. Agora, eu vou analisar S3. Acionei S3, energizo a bobina do contator K2 e os estados dos contatos de K2 são alterados. Então, aqui eu fecho o selo, já posso tirar o dedo de S3 e energizo o motor com K2 na sequência de fase L1, L2, L3, ele gira no sentido oposto ao anterior. Então, eu tenho como fazer a partida direta com a energização desse motor nos dois sentidos. Mas vamos supor que eu queira reverter a velocidade. Se eu tenho o motor ligado com o contator K1, o que é que eu devo fazer? Talvez você pense, eu devo ligar S3, mas se eu ligar S3, o que acontece? Eu ligo também o contator K2 e os dois contatores ficam ligados simultaneamente. E esse problema é gravíssimo, porque no final das contas aqui eu tenho L1, L2 e L3, e aqui eu tenho do outro contator L1, L3, L2. Eu tenho aqui, portanto, duas fases, duas linhas com curto-circuito. E, obviamente, isso não é de jeito nenhum bem-vindo nem aceitável. A proteção vai atuar, os fusíveis vão atuar, mas no final das contas isso não é aceitável. Não se pode fazer algo dessa forma. Então, como é que a gente faz para poder ligar esse motor? Ou melhor, reverter a velocidade? Se você ligou o motor num sentido, o que você deve fazer é desligar toda a planta. No caso, a planta é o próprio circuito aqui de acionamento. Você deve primeiro desligar a planta apertando S1. Quando desliga S1, aí sim você fica apto a ligar a outra chave. Então, se S2 estava ligado e, portanto, K1 estava energizado, S2 já tirou o dedo. K1 está ligado. O que é que você deve fazer? Aperto S1, desligo esse sistema e somente depois de desligado, quando eu perceber que K1 abriu, é que eu aperto S2 e posso inverter a rotação. Isso também não está muito inteligente, porque no final das contas, alguém pode de forma inadvertida não perceber que o motor está ligado e apertar outra chave e criar um curto-circuito. Por quê? Porque o motor pode estar distante, o ambiente pode estar barulhento, a pessoa não percebeu, está desatenta, fez de forma acidental. Outra coisa desinteressante é que eu uso a chave, o botão de emergência para desligar o equipamento sem ser de emergência. Então, esse botão não está sendo utilizado de forma conveniente. Então, veja esse circuito aqui, como ele tem algumas melhorias que deixam o circuito mais seguro. A primeira delas, eu coloquei uma chave, troquei até a numeração, que eu chamei de S3, S4, S2 veio aqui para cima, só para ficar seguindo a ordem, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, que é mais fácil da gente ler. Em primeiro lugar, para desligar o sistema, eu posso desligar com um botão normal, então um botão convencional de desligar. Outra coisa que eu fiz foi colocar aqui mais contatos auxiliares na jogada. Vamos entender esses contatos auxiliares. Energizei o contator K1. Como? Apertei S3. Ao apertar S3, fecho os contatos auxiliares, energizo a bobina de K1 e os contatos auxiliares de K1 são invertidos. Ou melhor, todos os contatos auxiliares e principal também são trocados em seus estados. Mas note que eu tenho agora um novo contato. O que é que acontece aqui? Esse contato abre quando o K1 está energizado. O
que é que isso quer dizer? Que no final das contas, se você apertar esse 4, você não consegue acionar o contator K2. Então, os dois contatores não conseguem ser energizados simultaneamente. O mesmo vale com o procedimento inverso. Se eu primeiro liguei S4 e, portanto, energizei K2, aqui a chave vai abrir, essa chave vai abrir, aqui vai ficar aberto. Se essa chave fica aberta, eu não consigo, apertando S3, energizar o contator K1 e, portanto, os dois circuitos, melhor, os dois daria para dizer dois circuitos, né? Mas seria melhor dizer, os dois contatores não podem ser ligados simultaneamente. Eu devo sempre, para poder fazer a inversão da velocidade, antes apertar esse botão para desligar e depois fazer a inversão da velocidade apertando o botão que é conveniente para fazer a inversão. A esse circuito aqui, isso é chamado de circuito de intertravamento. É um circuito que garante que, se um contator estiver energizado, um outro contator específico não pode ser energizado. Se o outro contator estiver energizado, aquele contator original também não consegue ser energizado. O intertravamento garante isso, que dois contatores não podem ser ligados simultaneamente. Ou melhor, que os contatores de seu interesse não possam ser ligados simultaneamente, que você pode ter intertravamento para mais de dois contatores. Você pode ter 3, 4 ou 5 e fazer o intertravamento de tal forma que apenas um seja ligado por vez, por exemplo. Então, entendido isso aí, vale a pena a gente ir para o nosso resumo da aula de hoje. É bem breve, já chegamos no finalzinho. A reversão de velocidade se dá revertendo o sentido de giro do campo girante do estator. E eu coloco, como eu disse a você, agora no finalzinho da aula, um link para você ir para essa aula, caso você não saiba disso aí, desse detalhe em relação à inversão de campo girante ou o que é campo girante do estator. E isso na prática significa dizer que deve-se trocar dois terminais da alimentação do estator. Assim você reverte o sentido do campo girante e reverte também o sentido de giro do rotor. Outra coisa relevante é o intertravamento impede que um contator seja ligado no caso de um outro já estar ligado. O intertravamento tem essa função. Vale lembrar que o intertravamento pode ser feito também com mais de dois contatores. Pode ser feito com 3, 4 e assim vai. E finalmente chegamos no final da aula de hoje. Aguardo você nas próximas aulas do nosso curso.